Então, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão online, por enquanto, né? Vai chegar o dia que nós teremos que ser também presencial, mas, por enquanto, nós continuamos aqui juntinhos online, tá, meus irmãos? E a gente vai ler uma mensagem do livro Jesus no teu dia a dia, do Aguinaldo Paviani e o Espírito José de Moraes. A mensagem que caiu para nós é a de número 70. Em busca do aprendizado do amor. Na busca do aprendizado do amor, comece aprendendo a respeitar os que são diferentes de você, entendendo o grau de evolução pertinente a cada um. Depois, aprenda a conviver pacificamente com aqueles que se opõem à sua maneira de pensar. Afinal, eles podem estar certos e você errado. Em seguida, procure aproximar-se das pessoas sem receio e sem pré-julgamento, lembrando que cada uma busca a felicidade por caminhos particulares. Mais tarde, comece a enxergar as pessoas com bons olhos, visualizando apenas as qualidades, e deixando de lado as mazelas. Respeito, alteridade, indulgência, compreensão são exercícios que devem ser praticados diariamente, a fim de que aprenda a amar, queime as gorduras do orgulho, caminhe pela estrada da caridade, corra do egoísmo e escale a montanha dos obstáculos. Ao final, estará em plena forma para amar. Linda mensagem, né? Como o tema hoje é sobre o amor, o amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, a gente escolheu essa mensagem do amor e é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Amar o próximo e respeitar e ver as boas qualidades. É muito difícil, mas não é impossível. E aí, meus irmãos, então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e fazer a nossa oração, a nossa prece de abertura. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso, aqui estamos, Jesus, humildemente a vos pedir as vossas bênçãos, a vossa proteção, Senhor, vosso amparo, para cada um de nós, para os nossos lares, para a nossa congregação espírita Francisco de Paula, para todos que estão ao redor dela, Senhor. Que essa luz bendita, Senhor, possa se espargir por muitos lugares, levando a paz, a harmonia, o amor. Te pedimos, Mestre, que possa nos amparar a nossa sessão, para que tudo transcorra com muito aprendizado, com muito aproveitamento e com muita segurança. Obrigada, Senhor. Ficai conosco agora e sempre, com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Pedindo agora o nosso irmão Antônio para ler um trechinho do Evangelho. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, abri aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Eu vou ler o item 5. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia e seus erros se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio,
mesmo depois de haver deixado a terra, que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Eu vou parar por aqui porque ele é meio grande, né? E o tempo é curto, né? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, meu irmão. E assim, em nome de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, damos como iniciados os trabalhos da noite de hoje, passando a palavrinha para a Patrícia, que vai falar sobre o Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Deus te abençoe. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite a todos. Como já... Deixa eu ver se está compartilhando direitinho a apresentação. Se não estiver, eu volto de novo. Eu acho que agora está. Está aparecendo, Ana? Tá, sim. Ah, maravilha. Como então dito pela nossa irmã Eliane, hoje nos coube então falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e a gente vai falar dos itens 1 ao item 7. Esses itens, então, eles vão compreender, falar sobre o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e dos devedores. Eu escolhi dessa vez falar olhando um pouco os textos deixados pelo Evangelho segundo o Espiritismo e falar um pouquinho da visão espírita para cada uma dessas situações. E depois convidar a todos, primeiramente, fazer um convite para que depois aqueles que puderem pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo e relerem essas passagens, porque elas são extremamente importantes, elas são importantes para o nosso dia a dia. Cada vez mais eu identifico que o Evangelho, ele não é só o guia e modelo para o nosso dia a dia, mas também é um livro que traz a gente o autoconhecimento, porque como a música que a Ana colocou no início do nosso trabalho, do nosso estudo, ela dizia sobre o nosso planeta, está nessa fase de transformação, mas que muito da transformação do nosso planeta depende da nossa transformação. O planeta Terra, que a gente conhece como essa massa, que tem aves, que tem plantas, que tem animais, tem as nossas águas, esse planeta ele vai seguir a sua evolução natural. E nós precisamos, se quisermos evoluir, acompanhar essa nova era que já chegou. A gente, às vezes, pensa muito sobre a transformação do nosso planeta, como uma coisa abstrata e que, vai vir, não vai vir, ela já chegou. E a gente tem que acordar para essa nova era, acordar para essa nova necessidade. Os tempos, como Jesus tanto disse, os tempos são chegados e justamente os tempos são chegados, necessitando, cobrando de nós a nossa modificação, porque a gente não vai poder mais perder tempo. Mas a gente vai falar disso ao longo. Vamos falar também de fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e da parábola dos credores e devedores, mas eu vou ponto a ponto, convido a vocês novamente de olharem o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre toda vez que lê, a gente aborda um ponto de vista diferente, a gente tem sempre um aprendizado. Bom, o item 1, então, comenta sobre uma passagem da vida do Mestre Jesus, onde os fariseus, então, vão ter com ele e perguntam diretamente ao mestre: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus, então, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esses: amará teu próximo como a ti mesmo.
E aí ele completa, porque todos esses dois mandamentos, eles estavam já no Decálogo, já estavam presentes ali, já era de conhecimento da tradição judaica, esses dois primeiros mandamentos. Mas Jesus arrebata a sua fala dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, o maior ensinamento que Jesus deixa para nós, um dos maiores ensinamentos que ele deixa para nós, é que a gente deveria se esforçar. Não são 10 mandamentos que ele pediu para a gente cumprir, não. Ele pede para a gente cumprir 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o mandamento tão importante quanto o primeiro é amar ao próximo como a ti mesmo. Tem muita coisa para a gente destrinchar aí nessas 2 pequenas frases. O primeiro, se a gente for para analisar o que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente conhece a Deus, nós entendemos a Deus. Jesus entendia, Jesus conhecia, Jesus sabia e nos deixou os ensinamentos dizendo: eu sei que vocês ainda não viram a Deus, eu sei que vocês ainda não conhecem a Deus, apesar de entenderem sua existência. A gente entende a existência de Deus quando a gente, por exemplo, olha para a nossa natureza e vê que a beleza que ela oferece a nós não pode ter sido feita por mãos humanas, que ainda são imperfeitas. E a gente se pergunta: o que é amar a Deus? O que exatamente é amar a Deus? Como é que eu vou amar algo que eu não conheço? Como é que eu vou amar uma coisa que eu mal compreendo? Mas quando a gente ama uma pessoa, quando a gente gosta, na verdade a gente gosta muito da pessoa, principalmente se a gente, vamos usar o exemplo do casal no início de namoro. Quando a gente gosta muito daquela pessoa, que a gente está apaixonado por aquela pessoa, a gente quer que a pessoa fique ali com a gente o tempo todo, o que a gente faz para a pessoa? Faz tudo que ela gosta. Então, a gente tenta fazer para aquela pessoa que a gente diz que ama, fazer absolutamente tudo que ela gosta. Então, se a gente for transpassar isso para Deus, o que a gente teria que fazer para amar a Deus sobre todas as coisas? Não é amar de qualquer jeito, não, gente. Não é amor simplesinho, não. É amar sobre todas as coisas. É a razão da nossa existência, o motivo da nossa existência, que de fato é que Deus nos criou como espíritos, e se habitamos esse corpo hoje, esse corpo também foi criado por Deus. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Ora, se meu relacionamento com uma pessoa que eu conheço, que está aqui nesta terra, junto comigo, é um amor que eu quero dar tudo para fazê-la feliz, amar a Deus sobre todas as coisas é fazer tudo aquilo que deixa Deus feliz. E o que vai deixar Deus feliz? Eu acumular bens? Eu ser bem-sucedido na minha carreira? Até de ser bem-sucedido na minha carreira deixa Deus feliz, sim, se a gente tiver usado a inteligência e for com honra e moral que a gente chegue até lá. Mas a verdade é que amar a Deus é fazer tudo o que Ele quer que nós façamos. E, na realidade, o que Deus quer de nós? Que nós nos amemos uns aos outros. Então, uma sentença depende da outra. Na verdade, para eu chegar a amar a Deus, agradar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar ao próximo. E aí vem a grande questão, que já era uma questão na época que Jesus estava entre nós. Quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é aquele que está na minha casa? Pode ser aquele que está nos nossos lares. Será que eu amo? Não, provavelmente eu amo. Se eu convivo embaixo do mesmo teto, é quase que obrigatório, né? Não, eu tenho que amar. Imagina eu dizer que eu não amo meu pai, eu não amo a minha mãe, não amo minha avó. Como é que eu vou dizer um troço desse? Não pode. Eu vou ser, obviamente, julgada pela sociedade. Mas que amor é esse? Será que é o amor de fato fazer tudo? E quando a gente pensa nos nossos filhos, eu não sou mãe, mas penso que seja dessa forma, nós temos os nossos filhos que nós queremos fazer tudo por eles, não deixar que nada aconteça. Esse amor a gente entende. Agora, e aquele parente que a gente não entende? E aquele parente que a gente não se dá? Que nem a gente fala, às vezes, tem tantas piadas que falam no nosso dia a dia, da piada do sogro, a piada da sogra, a piada do cunhado, a piada do primo. Será que a gente se dá bem com todos os nossos parentes? E, às vezes, justamente por ser parente, a gente tem maior liberdade, às vezes, de criticar, de julgar, às vezes, muitas vezes, de condenar. Isso se a gente só olhar na nossa casa, que é o primeiro nicho que nós temos para aprender a desenvolver amor, porque a gente não precisa ir muito longe, não. A gente sabe, hoje, aprendendo o Espiritismo,
aprendendo através da doutrina de Kardec, que nós somos colocados a conviver dentro do mesmo lar com aquelas pessoas que a gente precisa se ajustar. Não apenas se ajustar, é claro que podemos estar em lares harmoniosos, com pessoas que vêm desenvolver algum tipo de meta, algum tipo de trabalho evolutivo num determinado lar, mas às vezes a gente encontra também parentes que a gente tem dificuldade de lidar. Será que esse não é o próximo que eu preciso? Tentar amar como a mim mesmo? E no meu trabalho? E na rua? E em tantas situações que a gente passa no dia a dia, aquelas pessoas que a gente só de encontrar já dá uma revirada no estômago. Ele deixou de ser nosso próximo? Ele deixou de ser nosso irmão? Ele deixou de ser criado por Deus? Então ele continua sendo nosso irmão. E é esses que a gente tem que aprender a amar. É claro que Jesus certa vez disse também que nós devemos ser suaves como a pomba e prudentes como a serpente. Quando a gente diz que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, significa nos colocar numa posição de respeito. Se a gente naquele momento não consegue ainda se entender com a pessoa, até eu acho que a própria música que a Ana não foi o texto que a Eliane leu no início, às vezes os errados somos nós. E a gente também tem que se colocar nesse momento de fazer uma autoanálise, por isso que eu disse que eu cada vez mais vejo o Evangelho segundo o Espiritismo como um livro de autoanálise, quando a gente se coloca, ao invés de a gente pegar o Evangelho como, vou descobrir qual é o problema do mundo, e passa a reconhecer o Evangelho como eu vou descobrir qual é o meu problema, que primeiro eu tenho que me consertar para talvez começar a entender o outro, consertar o outro não, porque a gente não vai consertar ninguém, a gente não veio aqui para consertar ninguém, mas pelo menos para começar a entender. E a hora que a gente desenvolve o entendimento, a empatia, a ausência do julgamento, a gente está próximo a amar o próximo como a si mesmo. Significa que se a Mariazinha amanhã me deu um tabefe na cara, eu tenho que dizer que eu amo a Mariazinha? Não. E aí é que entra a gente ser suave como a pomba e prudente como a serpente. É claro que vai ser uma agressão, e a agressão é difícil, como a Eliane também falou no texto, tem determinadas coisas que são difíceis a gente receber uma agressão, seja física ou verbal, é difícil. Só que a gente tem que aprender a não revidar, ou pelo menos a não perseguir. Não perseguir aquela pessoa que fez algum mal a gente, não se vingar da pessoa, porque na realidade, quando a gente se coloca nessa postura de perseguir, se vingar, a gente deixa de viver a nossa vida e passa a viver em função da vida do outro. E aí a gente deixa de ter a nossa paz. A gente vai ver no finalzinho, tem uma frase que eu deixei, mas eu não vou dar spoiler, não. Deixei uma frase para o final, e a gente vai entender como o Evangelho segundo o Espiritismo, de fato, é um livro de autoconhecimento e, quem sabe, até de autoajuda para o nosso dia a dia, para as situações difíceis que a gente encara. Deixa eu passar. Passa, meu filho. Bom, e eu encontrei essa frase que eu achei muito bonitinha, que amar a Deus é garantir que Ele vai ocupar sempre o primeiro lugar. Quando as coisas desse mundo Tá travando, Patrícia, sua internet. Ixi. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, passou o slide? Está dando para ver a frase? É que também qualquer coisa, se falhar minha voz, pelo menos a frase está aí. Em que ela fala, amar a Deus é a garantia de que Ele vai ocupar o primeiro lugar. Quando conseguirmos, é muito difícil sermos abalados pelas adversidades da vida. As coisas deste mundo acabam não nos afetando tanto, porque nos tornamos plenamente satisfeitos nele. Ou seja, quando confiamos nele, que ele tem um planejamento para nós, que nós fomos abençoados pela chance da reencarnação e colocamos ele acima das coisas que acontecem à nossa volta, tentando fazer aquilo que ele gostaria, como agíssemos, como pensássemos, aí sim a gente está mais próximo a amar a Deus. Bom, o segundo trecho do Evangelho fala: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem. Gente, está desde o Evangelho. Como eu falo, o Evangelho é um livro de autoajuda, de autoconhecimento, quiçá outras informações.
O que a gente tem que fazer para amar a Deus? A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como é que eu amo o meu próximo? Está aqui. Todos os homens como quererias. Que o título do Evangelho é amar os vossos inimigos. E essa é a primeira pergunta que a gente faz quando fala amar ao próximo como a si mesmo. Mas como é que eu vou amar meu inimigo? Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Mas o problema é que a gente ainda tem o orgulho, a gente ainda tem a vaidade, a gente ainda tem sentimentos instintivos dentro de nós que dizem, mas ele me ofendeu, eu vou lá, vou ofender de volta. A gente não consegue, nossa primeira reação, e faz parte ainda do nosso lado animal, do nosso lado animalizado, do nosso lado irracional, a nossa primeira resposta luta ou a fuga. Primeiro é o embate mesmo, a pessoa te xingou, você xinga de volta e começa aquele bafafá que a gente costuma chamar de barraco, o velho e bom barraco, começa aquela confusão. Naquele momento, ninguém ali está tratando ninguém como gostaria de ser tratado, porque não é possível que alguém goste de viver brigando. Ou então, a pessoa vai se mandar, porque não vai querer entrar no conflito, mas vai ficar ali próxima vez eu falo isso. Mas na semana começa a falar mal do outro. Você viu o que o outro me fez? Mas também é isso, e faz uma lista lá. Será que nesse momento a gente está tratando como gostaria que a gente fosse tratado? Será que eu gostaria, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, que as pessoas falassem mal de mim, que me chamassem de desequilibrado, de mal educado? Eu não gostaria. Se eu não gostaria, eu não faço. Aí fala, mas como assim? Chico Xavier não deixou o exemplo da água da paz? A gente não colocasse água em nossas bocas para não ter que falar, para não ter que agir, para não cometer mais um erro? E é difícil. É difícil fazer isso, porque a gente tem que vencer a nós mesmos, a gente tem que vencer os nossos instintos. Que não somos mais ignorantes, é verdade, mas ainda estamos num plano de provas e expiações. Vencer essas más tendências é muito difícil. Mas tem um detalhezinho, não tem mais como a gente dizer que não sabe. Tá aqui em Lucas, significa que basicamente há 2022 anos está aqui escrito: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Essa é a forma para amar o próximo, para amar o inimigo, para amar qualquer outro, amar até a si mesmo, para até começar a se amar. Como é que eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria de ser tratado com simpatia, então que eu comece a tratar com simpatia. Eu gostaria que não falassem mal de mim, então para de falar mal dos outros. E tudo aquilo que você gostaria que fizessem com você, dá o primeiro passo. Como eu falei, a nossa terra está passando para o plano de regeneração. A terra já foi. A gente tem que ir com ela. Senão a gente vai ser os exilados da terra no próximo livro, lançamento que está terminando já está na fase de edição, e os exilados da terra vai chegar, e eu espero não ser personagem dele. Posso até vir a ser, faz parte, mas eu espero não ser. Porque quando a terra evoluir, quando formos para um outro momento da vida, eu quero estar nessa evolução. Agora, isso não depende dos outros, depende de mim, não depende do planeta, da conjunção de Marte com Saturno, depende de mim. Então, se eu quero chegar, vira quase como um processo, como eu disse, o Evangelho é um livro, o livro também do planeta, eu tenho que me educar. Então, tem que começar por mim. A criança, quando ela aprende a ler, ela é claro que ela é ensinada por um professor. Qual mestre maior não temos que Jesus? Ele foi o nosso professor. A criança começa a ler, quem lê são os olhos da criança, por mais que ela tenha um instrutor. Quem fala é a criança, por mais que ela tenha ali a mãe e o pai para conversar com ela. Para a prática do amor, da caridade, do bem, a gente tem que começar. Não adianta a gente fazer caridade com os outros, esperar que o outro faça por nós. Não dá mais para a gente viver os tempos antigos, que antigamente fazia isso, né? Vou pagar alguém para fazer uma prece para mim? Lá no século XVIII, século XIX, que os fazendeiros construíam igrejas, reformavam igrejas, falavam, vou mandar o fulaninho que tem uma reza forte, rezar por mim, que aí eu já tá tudo certo para o meu lado. Não funciona, gente.
Só vai realmente passar para a próxima etapa aquele que de fato se modificou. E a gente não pode ficar esperando o mundo mudar, não. A gente não pode esperar as guerras passarem, a fome terminar, as pessoas deixarem de ser egoístas, deixar de ter ignorância no mundo, deixar de ter violência no mundo. A gente não vai poder esperar, porque o tempo está passando. Cazuza já vai esperar para a gente. Então, que a gente uma frase: tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem, que comecemos nós a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E aí, Kardec fala no Pensador: não façais aos outros o que não queria que vos fosse feito. Exatamente a mesma coisa, mas fazei-lhe com o vosso poder fazer. Que a gente pratique o bem com os outros. Ah, mas ele só me xinga. Isso é a evolução dele. Eu quero a minha, eu tenho que seguir o meu caminho. E talvez essas pessoas, à medida que a gente mude o nosso padrão de comportamento, padrão de palavras, padrão de pensamento, talvez essas pessoas nem façam mais parte do nosso círculo, porque simplesmente a nossa energia vai vibrar de uma determinada forma que essas pessoas não vão mais conseguir se aproximar de nós, ou, ao perceberem a nossa modificação, talvez, quem sabe, elas não se modifiquem conosco também. Bom, vamos em frente. E aí eu não vou ler isso tudo, mas vou contar a historinha dessa parábola. Esse é o item 3, então, do capítulo do Evangelho, e que conta a parábola do mau servidor. E aí Jesus, que sempre ensinou muito através de parábolas, ou seja, textos que representavam, ensinamentos que representavam atividades cotidianas, Jesus conta então essa história. O reino dos céus é comparável então a um rei que quis tomar conta aos servidores. Bom, um dos seus servidores estava lhe devendo 10.000 talentos. Esse servidor, como não tinha como pagar, o rei chegou para ele e falou: olha, então vai ter que vender o próprio servidor, que era o servidor, a mulher, os filhos e todos os. O servidor, muito triste, muito chateado, ele pede ao rei, ele implora ao rei: pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência, que eu vou pagar tudo que lhe devo. O rei, então, tomado de compaixão, fala: tudo bem, meu filho, vou lhe perdoar, não vou nem cobrar mais nada de você, mas lhe perdoo essa dívida. E é aquela coisa que Jesus falava para a gente: vai e não voltes a pecar. Mas, enfim, ele perdoa a dívida do servidor e ele fica muito alegre, muito feliz e sai para viver a sua vida. Desde que nessa saída que ele vai viver a sua vida, ele encontra um amigo que não devia 10.000 talentos, não, devia 100 dinheiros, ou seja, ainda era um valor muito menor do que ele devia. E aí ele pega essa pessoa pelo pescoço e fala: paga o que você me deve. Esse mesmo companheiro fala para ele: mas eu não tenho o dinheiro, tenho um pouco de paciência que eu vou lhe pagar tudo, mas no momento eu não tenho. Mas essa pessoa, ela não quer escutar, ela vai então denunciar essa pessoa, que acaba presa, e fica presa até, e vendida as suas coisas até pagar tudo que lhe devia. As pessoas que acompanharam, então, esse desenrolar dessa história ficaram muito chateadas e ficaram: poxa, essa não foi a pessoa que o rei perdoou? Pô, será que ele não podia fazer a mesma coisa para esse outro amigo? E vão lá falar com o rei: olha, o fulaninho que você perdoou acabou de mandar prender o Beltrano, que devia muito menos do que ele devia ao senhor, e o rapaz está lá preso. E aí o rei diz: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me o pedis. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como tivera de ti? E então, o rei, tomado de cólera, ele prende esse servidor, esse mau servo, até que ele pagasse tudo que devia. E Jesus completa dizendo: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometidos contra cada um de vós. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. E aí a gente começa a pensar. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: Jesus, quando coloca essa história, fica parecendo que Deus é vingativo.
Deus tem mão de ferro, Deus é mau, ele castiga os nossos erros. Mas quando Jesus conta a história, primeiro que ele usa uma situação do dia a dia. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais, apesar de ficar ainda essa imagem de um Deus que pune e etc., na verdade, Deus ele não pune. Se a gente olhar bem para o texto, ele poderia ter pego o servidor, se a gente pensasse assim, o rei puniu. Ele não puniu. Ele só fez a pessoa sofrer a consequência de um ato que ele tinha cometido, porque ele devia dinheiro, de fato. Ele tinha sido perdoado, mas ele tinha essa dívida. E o que ele faz? Como ele não age com perdão com uma outra pessoa, ele suspende o que ele tinha dado e faz com que a pessoa sofra as consequências daqueles atos. Como é que a gente traduz isso para a versão espírita, para a visão espírita? Enquanto encarnamos, ninguém que está aqui na Terra, não adianta a gente pensar assim, mas eu sou tão bonzinho. Pode até ser um pouco bonzinho, mas assim, se caiu aqui no plano de provas e expiações, ainda está devendo algum dinheiro aí, dinheiro, digamos, bônus horas, bônus comportamento, bônus caridade, não é bem dinheiro, é esses bônus que a gente está devendo aí, né, na nossa trajetória. Bom, a gente vem devendo um monte de coisa, e aí quando a gente vai encarnar, a gente fala, eu sei que eu errei, mas dessa vez vai, vou chegar lá embaixo, vou fazer caridade, vou ficar na casa de Francisco de segunda a sexta fazendo caridade, vou doar roupa, quase não vou comprar nada, vou doar tudo que eu tenho. Aí tá, a gente encarna. Chega aqui, a gente encara a realidade do mundo, é um mundo que a sociedade exige muito da gente, são muitas imagens que contaminam o nosso dia a dia, do que é uma vida ideal, do que é conforto, do que é felicidade. A todo momento, a gente é invadido com falsas visões de felicidade, de conforto, do que é... A grande verdade é visões de felicidade, realmente, que hoje em dia a gente tem a visão de felicidade ao ter e não ao ser. E a gente se depara com aquilo ali, então muito daquilo que a gente promete, a gente não cumpre. E aquilo que Deus falou, não, meu filho, está perdoado, vai e não voltas a pecar. A gente chega aqui e peca de novo. E começa a fazer coisa errada de novo. E o que vai acontecer com a gente? A gente vai sofrer as consequências. Muito que bem. Aí eu olho para o meu colega do lado, ele gosta de ir para tudo quanto é festa, gosta de beber, gosta de comer, eu falo, e aquele ali, ó? Eu, pelo menos, vou na casa de Francisco uma vez por semana, olha o Joãozinho. Joãozinho só faz bobagem. Joãozinho está jogando a vida fora. Enquanto eu estou perdendo tempo falando de Joãozinho, eu não estou olhando o que eu estou fazendo. Mas tudinho. Um dia eu tenho uma discussão com o Joãozinho, nunca mais eu falo com o Joãozinho, porque Joãozinho gasta dinheiro, Joãozinho não me convidou para a festa de aniversário dele. Enfim, a gente julga as pessoas, às vezes a gente não perdoa a pessoa, mas mal sabemos os erros que cometemos com elas. Primeiro, que a gente vem de encarnações sucessivas, e geralmente essas pessoas que a gente é posto para conviver são as pessoas que ao longo das nossas encarnações a gente teve algum tipo de, digamos, entrever, algum tipo de coisa e a gente tem que resgatar, algum tipo de problema que a gente não necessita resgatar. Então, todas as pessoas que são dificultosas na nossa vida, a gente está devendo alguma coisa. Agora, não pensem vocês, de novo, e aí vem os ensinamentos do Evangelho, que as pessoas estão nos devendo. A gente pode estar devendo, a gente pode ter sido algoz de muita gente. E quando nessa encarnação, a gente, de repente, a pessoa pisa na bola com a gente e a gente entra naquela jamais perdoarei. Deus não perdoa a gente tantas vezes. Por que a gente, na visão do outro, a gente tem esse sentimento do jamais perdoarei? A gente pode sim, olha, eu te perdoo, mas prefiro não ter uma convivência tão próxima agora. A gente pode perder a confiança, isso acontece, mas é o sentimento carregado, e eu acho que não é só pior esse sentimento de jamais perdoarei. É que geralmente o sentimento de jamais perdoarei é acoplado a um sentimento de vingança. Porque assim, jamais perdoarei e se ele me procurar, eu vou fazer isso, isso, isso.
Quantas vezes eu já perguntei, fulano tá lá todo no bem bom, o dia que cair vou passar por cima, não vou nem estender a mão, tomara que tropece lá na frente. A gente não tem que perdoar, não tem que amar uns aos outros? Por que a gente olha para a irmã e fala, tomara que caia, tomara, aquela história do tomara que se ferre? Por que a gente ainda pensa assim? Por que a gente deseja mal ao outro? Não estava lá no início, vamos fazer aquilo que eu gostaria que fizessem por mim? Eu não gostaria que ninguém agora estivesse dizendo, tomara que ela caia, tomara que aconteça alguma coisa ruim para ela. Então, que a gente não faça isso também. Que a gente não deseje o mal, que a gente não cobre os outros aquilo que a gente ainda não pode dar. E essa é a síntese dessa parábola. Muitas vezes a gente cobra das pessoas coisas que nem mesmo a gente consegue dar. Como é que eu vou cobrar perfeição moral de uma pessoa se eu não sou perfeitamente moral? Como é que eu vou cobrar perfeição de inteligência se eu não sou perfeitamente inteligente? E é isso que a gente tem que começar a se olhar. A gente não é perfeito. De novo, a gente tem que ser prudente, sim. A gente não pode sair colocando qualquer um dentro da nossa casa. A gente não pode se desrespeitar em nome de outra pessoa. Mas a gente não pode ser algoz. A gente já deve ter sido algoz em tantas encarnações. A gente tem que parar aqui. Parar de julgar o outro, começar a olhar para nós mesmos, qual era a atitude mais correta, qual é a minha forma de proceder. Ah, a pessoa errou comigo, deixa ela lá no canto dela, vai viver sua vida. Isso vai dar, quando a gente começa a deixar para lá as coisas, dá uma sensação de paz. Para de nos incomodar, para de nos deixar com úlcera, para de deixar a gente com o fígado doendo. Tanta coisa que a gente... Porque quando a gente está irritado com alguém, está querendo se vingar de alguém, a gente joga uma descarga de adrenalina no nosso corpo. Isso é fisiológico, gente. Não é só espiritismo, não. A gente sabe quando a gente está irritado com alguém, a gente passa mal. Então, que a gente comece a contornar esses sentimentos. Isso não vai fazer bem para o próximo, não. Isso faz bem para a gente. Bom, e aí tem esse textinho também que eu achei bonitinho, que o perdão cura a alma. Aí Jesus fala, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Deus nos colocou aqui nesse planeta, fez o nosso espírito em moral e inteligência, ele não é perfeito, mas a nossa composição espiritual, a composição das nossas moléculas, a composição de tudo que está à nossa volta é perfeito. A única coisa que não é perfeita são os nossos sentimentos. E Deus quer que a gente caminhe para a perfeição. Mas para que a gente comece a caminhar para a perfeição, a gente tem que se desarmar dos sentimentos negativos. E uma boa forma da gente se desarmar é utilizar muito a caridade e o perdão. Porque, de fato, o perdão ele cura a alma. Quando a gente começa a perdoar, a gente começa a sentir o alívio, ou pelo menos a falta de peso da convivência que a gente tem dia a dia. Porque o mundo já é tão difícil. Se a gente começar... Eu hoje estava viajando, porque eu tive que trazer a minha cachorrinha para fazer exame, levando ela ao cardiologista. Então, eu estava pensando isso quando eu estava vindo para cá. Eu falei, engraçado, né? A gente tem momentos na vida que a gente percebe como é importante a gente escolher as nossas batalhas, porque tem batalhas que simplesmente não vale a pena, é perda de tempo. Porque você não vai mudar o contexto do mundo. Você tem que mudar aquilo que você pode. O que você não pode, deixa que o tempo vai curar. Deixa que o tempo vai mudar, se é que é necessário, porque a minha visão pode estar errada. Então, que eu tenha essa capacidade de perdoar para curar a minha alma. E quem sabe o meu entorno não se cura junto comigo. Bom, passando então para o item 5, mais uma historinha da vivência de Jesus, vou contar aqui rapidinho. Os fariseus, então, foram propor uma questão a Jesus. Naquela época, já para contar o contexto histórico, os judeus estavam extremamente irritados pela ocupação do seu território por Roma. E eles se sentiam assaltados por ter que pagar tributos a Roma. E aí eles chegam para Jesus, querendo, na verdade, que ele dissesse alguma coisa atravessada para ele ser preso. Então, eles sempre faziam perguntas, provavelmente tinha gente, alguns guardas infiltrados naquela história ali, e aí eles faziam perguntas a Jesus para poder chamá-lo de subversivo, que ele estava agrupando pessoas para levantar uma revolução. Eles chegaram para Jesus e perguntaram se era permitido pagar ou deixar de pagar, então, a César o tributo, esse tributo que estava causando tanta polêmica e que eles não queriam pagar.
Jesus, como era um espírito, é um espírito puro, era não, ele já era naquela época um espírito puro, lia pensamentos, sentia a intenção daqueles homens, ele fala, hipócritas, por que me tentais? Ele sabia que eles estavam fazendo aquilo para prender ele. E aí, ele, inteligentemente, ele chama eles a apresentar-me umas moedas que se dão em pagamento do tributo. Então, eles apresentaram a moeda e ele perguntou, de quem é a imagem que está na moeda? Falaram de César. Então, ele falou, então, dai de César o que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus. E aí, os fariseus, não tendo o que fazendo ali, eles se retiram porque eles não iam, naquele momento, conseguir prender Jesus. Isso está em Mateus e em Marcos, no Evangelho, no Novo Testamento. Aqui, só por uma questão de curiosidade, então aqui está a moeda da época de César, não sei se todos estão vendo a apresentação, mas então eu trago aqui a imagem da moeda, que justamente aqui tem a carinha do César, né? Tanto aqui em dourado quanto aqui em prateado tem a cara de César. E aí Jesus fala, dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, nós somos submetidos como pessoas encarnadas no planeta em que nós vivemos, no país em que nós vivemos, nas cidades, municípios onde vivemos, nós temos leis sociais. Essas leis sociais são feitas por homens. A gente sabe perfeitamente, a gente conhece muito bem, principalmente aqueles que são conhecedores da lei, que às vezes podem haver erros ali. A lei não é perfeita. A lei foi feita por homens encarnados que moldaram aquela lei de acordo com a nossa estrutura social. Então, aquilo foi feito de forma que se controlasse, que pudéssemos todos termos direitos, mas, ao mesmo tempo, para a gente ter direitos, a gente também tem que ter deveres. Senão, a gente não consegue viver como sociedade. Se a gente virar anarquia, cada um faz o que quer, todo mundo chuta o balde, vai ficar difícil a convivência. Então, essas leis, elas existem para que a gente possa viver em sociedade. Elas são 100% corretas? Não, porque são feitas por homens e, como eu disse, pode ter erro, nós não somos perfeitos. Mas tem uma lei que ela é imutável. As leis de Deus, elas são imutáveis, elas não se modificam nem com o tempo, nem com as gerações, nem com o planeta, nem com nada, porque ela se restringe a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A lei de Deus é como se todos nós devemos nos amar na mesma intensidade, inclusive a Deus. Deus, é claro, é seu ser supremo, foi Ele que nos criou, a gente deve essa reverência a Ele, mas que nós amemos igualmente a todos. A gente vai chegar no momento da nossa evolução que a gente vai ver assim, a gente não vai se pertencer mais aos outros, nós vamos sentir uns aos outros. E é isso que Jesus quer de nós. A gente tem que cumprir, sim, as leis sociais em que a gente está vivendo, senão a gente vai preso, né? Se eu chegar ali na rua, quiser começar a fazer um monte de bobagem, eu vou ser presa, simples assim. E aí não adianta dizer, não, mas eu estou cumprindo as leis de Deus, não preciso cumprir as leis dos homens, não é assim que a banda toca. E Jesus deixou isso muito bem claro. Dai a César o que é de César, ou seja, portem-se de acordo com a sociedade, com as regras da sociedade. Eles queriam provar que Jesus era transgressor. Com essas palavras, Jesus diz que ele não é transgressor de absolutamente nada. Ele respeita as leis, só que ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele respeita, ele pratica amor e caridade, porque as grandes críticas de Jesus nunca foram ao regime de César, nunca foi a imposto. As críticas de Jesus foi ao comportamento, à hipocrisia daquela época de se rezar, ter práticas religiosas e, na verdade, as pessoas não se amarem, as pessoas se odiarem, as pessoas fazerem futrico uma das outras. Aquela coisa que já evoluiu muito, né, nos dias de hoje, que a gente avançou muito, né? A gente já não fala mal de ninguém, a gente não quer mal a ninguém, que só era daquela época, 2000 anos atrás. A gente hoje em dia não tem isso, não. Mas, enfim, para a gente entender o contexto histórico, Jesus criticava os hábitos que demonstravam uma religiosidade, mas que de fato não existia, que atendiam, na verdade, a interesses sociais. E era isso que ele criticava. A questão financeira
financeira, Jesus não estava nem um pouco preocupado, porque como a gente precisa entender, mas a legislação brasileira é muito ruim. Não, não é ruim, ela só é feita pelos homens, existem N coisas que acontecem ali no meio do caminho, feita por homens, e que acabam desvirtuando aquilo ali, como naquela época já desvirtuava. Como às vezes na própria religião a gente vê, dependendo do interesse, a palavra de Deus pode ser desvirtuada também. E a gente já viu isso acontecer. Quantos casos a gente vê de pessoas que desvirtuam religião para conseguir benefício próprio? Então, a gente sabe que existe isso, mas Jesus não, em momento algum, falou sobre isso. Ele faça aquilo que é de Deus. E ele já tinha dito os 2 mandamentos maiores. O que eu tenho que fazer que é de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tratai como gostaria de ser tratado. A gente gostaria que alguém entrasse na nossa casa, fosse entrando, abrisse a porta, abrisse a geladeira, comesse a nossa comida? A gente não gosta. A gente não gosta desse tipo de comportamento. Então, esse é o nosso comportamento perante a sociedade. A gente também não pode avançar no limite do outro. A gente tem leis que coíbem isso. Mas quantas vezes será que a gente, naquele momento que é rapidinho o avancei, o sinal, naquele momento que rapidinho aquele papelzinho caiu da minha bolsa, ups, caiu no chão lixinho, eu não apanhei. É tudo que às vezes a gente fala assim, é rapidinho, que são coisas que não são legais, que a gente não deveria estar fazendo, mas a gente faz e depois reclama. Mas esse Brasil não vai dar certo. O que eu tenho feito para o Brasil dar certo? E, de novo, o evangelho chama, aí eu tenho que ir lá para a minha porta me manifestar? Não. Eu tenho que ter a minha opinião, aquilo que eu vou fazer. Mas eu vou fazer na próxima eleição, vou botar no fulaninho, porque ele vai fazer uma piscina aqui na minha esquina. Será que ele é o melhor? Será que eu tenho que pensar só em mim? Ou, de repente, eu vou... não, vou apoiar uma pessoa que é em prol da educação, em prol da saúde. Eu não estou levantando bandeira para ninguém, não. É só para a gente entender que o Espiritismo também nos ensina a medir as nossas ações, porque as nossas ações nossas atitudes, elas têm uma consequência. Às vezes a consequência é só para mim, mas às vezes a consequência é coletiva. Então, que a gente passe a pensar um pouco mais, vamos fazer uma autoanálise, vamos raciocinar um pouco mais, com calma, sem exaltação. Eu acho que está todo mundo hoje em dia muito exaltado, e hoje em dia a gente precisa parar para ouvir, para pensar, e para pensar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente é, e se de fato eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e fazendo a vontade do que Deus gostaria que eu fizesse. Eu vou deixar essa frase, eu tenho mais um textinho para ler antes de terminar, eu tenho um texto para ler, depois eu falo da frase. Eu tenho um textinho que é do Chico Xavier, que é do Emmanuel, que ele fala o seguinte sobre o próximo. Esse eu não falei aqui não, que ele é muito grande, não ia dar. E aí Chico fala sobre o próximo, é a psicografia de Emmanuel. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e companheiro. Na via pública, é o irmão ou amigo anônimo, que nos partilham da mesma estrada e mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços de solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado e oculto, ou ainda o associado de ideais que nos surgem por instrutores. Em toda parte, encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Auxilia os outros com aquilo que possuis de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrará um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, afirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: amar ao próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante e o próximo na essência. E o próximo na essência é o degrau que nos aparece diante do coração por abençoado caminho de acesso à vida celestial. E aí essa frase de Gandhi que diz:
Não existe caminho para a paz é o caminho. Eu deixo essa mensagem, então, para a gente saber que só através de amar ao próximo, aprendendo a amar ao próximo, vai ser essa forma que a gente vai evoluir. Que a espiritualidade superior esteja sempre conosco, Jesus, Francisco de Paula, nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, a Jesus é Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada, Patrícia, estudo lindo, que a gente possa ter essa paz dentro de nós, né? Aprender a amar o próximo para encontrarmos essa paz. E assim, meus irmãos, vamos então passar para a irradiação, aproveitar esse momento sereno que estamos para irradiar para todos os nossos entes queridos, mas principalmente para aqueles povos que ainda, infelizmente, ainda passam pela prova da guerra. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus querido, Mestre amado e Senhor nosso, aqui estamos, Jesus, a vos pedir humildemente a vossa paz, a vossa bênção, a vossa proteção para todos os nossos entes queridos, Senhor, mas principalmente para aquelas nações que ainda vivem em conflito, para aqueles povos, Senhor, que estão passando por provas tão difíceis, perdendo seus entes queridos, sofrendo com fome. Nós te pedimos por todos eles, Senhor. Pedimos pelos dirigentes de todas as nações, que eles possam buscar o caminho da paz, como foi dito pelo Gandhi, porque eles não sabem que a paz é o caminho. Que essa nova regeneração do nosso planeta possa transformar-nos em seres melhores, que possamos, Senhor, aprender a amarmos uns aos outros. Te pedimos por todos os doentes, por todos os que sofrem, pelos nossos irmãos nordestinos que agora estão passando pela prova das intempéries, que eles também possam passar, Senhor, por essa provação com muita resignação e recebendo todo o amparo e auxílio de tantas pessoas caridosas e dos benfeitores espirituais que com certeza estão cuidando deles e fortalecendo. Abençoa a todos, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja, com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Pedimos então o nosso irmão Gustavo para fazer a prece para os desencarnados. Gustavo? Agora foi. Estava bloqueado para eu liberar. Uhum. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, sabemos que somos todos irmãos, quer estejamos no plano espiritual ou no plano material. Dessa forma, Pai, dirigimos também a Ti neste momento nossos pensamentos em uma prece para que aqueles irmãos que estão já do lado da espiritualidade e muita necessidade de atendimento possam também ser atendidos pelos nossos irmãos que tanto caridosamente trabalham, Pai, em auxílio àqueles que passam por provações, por dores, pela ignorância da sua situação, tantos irmãos sofredores, Pai, tantos perdidos ainda nos sentimentos, Pai, da vingança, do ódio, que todos eles, nesse momento, possam receber uma onda benfazeja do seu amor, Pai, que tanto comove e que os auxiliará a dar um passo à frente no caminho da sua evolução e que os ajudará a sair da situação de sofrimento. Obrigado, Pai, por tanta caridade prestada. Graças a Deus, a Jesus e Francisco. Graças a Deus. Então, pedimos a Mônica Tomás para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Pai amado, Jesus, mestre amigo, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, gratidão por mais essa noite, Senhor, de tanto amor, de tanto estudo, de tanto trabalho, por tudo que recebemos, pelos trabalhadores espirituais de nossa casa, que ainda estão aqui conosco, pelos fluidos, pelos tratamentos médicos que foram feitos. Gratidão à nossa irmã Patrícia, pelo estudo que nos trouxe essa noite, de tanta reflexão que vai nos deixar e possamos colocar em prática, não só refletir, mas colocar em prática o amor, exercitar o amor. Possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz e que o amor do Pai nos envolva a todos. Graças a Deus, a Jesus e Francisco de Paula. Graças a Deus. E assim, em nome de Deus, de Jesus, damos como encerrado o trabalho da noite de hoje, pedindo um minutinho só para a Ana Mateus ler o boletim. Ana? Vou abrir aqui, tá bom, querido? Tá. Então tá. Boa noite, queridos. Bom, nosso boletim. O plano de reabertura da congregação sofreu algumas alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não é mais exigido comprovante de vacinação. Não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões. Agora, o distanciamento mínimo de 1 metro será mantido de acordo com a portaria interministerial do Ministério MTP-MS, número 17, de 22 de março de 2022. A congregação reiniciou as seguintes sessões públicas presenciais: terças 9 horas e terças 20 horas, quartas 9 horas, quintas 20 horas, amanhã retorna também quinta às 15 horas. Sexta-feira às 17 e domingo às 15h30. Aqui, 3 sessões serão reiniciadas em junho, que uma já é essa amanhã, de quinta-feira, às 15 horas, terça, às 15 horas, no dia 7, na semana que vem, e quarta, às 9 horas da manhã, no térreo, que é o Recanto de Sheila, retornará no dia 22 desse mês, que essa sessão é para as pessoas com dificuldade de locomoção. O atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas, adquira seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais e presenciais realizadas. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médiuns voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-99-9931. O Clube do Livro Espírita Francisco de Paula é uma maneira de estudar a doutrina e contribuir para a manutenção da sede. Para associar-se, acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Nossas campanhas: enxoval de bebês, agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Cestas básicas. As doações podem ser feitas de 2 formas: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 997-866525, ou, se preferir, diretamente na congregação. A doação pode ser feita na tesouraria ou em itens, qualquer item, mas nós precisamos principalmente de feijão, arroz, café e leite em pó.
O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. E agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, G e XG, preferencialmente da Big Fall, porque elas são maiores, mas se for de outra marca, não tem problema, desde que seja do maior tamanho. E de luvas de látex, tamanho MG, roupa íntima G e G, feminina e masculina, e esparadrapo microporo. Entregas na congregação no lar, sendo que no lar, a Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, a entrega é de 10 às 16 horas. Muito obrigada. Obrigada. Agora podem abrir os microfones para se despedirem. Obrigada, Patrícia. Lindo estudo. Nada. Obrigada a Muito vocês pelo obrigada. convite. Gente, até semana que vem. Obrigado. Gente, boa noite. Lúcia, Boto, Patrícia, beijo. Obrigada, Boa Patrícia. noite, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Beijo a todos. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo.